Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, sou engenheira DevOps e SRE com skill em banco de dados. Ministro algumas aulas aqui na Let's Code no curso de Pi Data Science e banco de dados. E hoje a gente vai falar de AWS, mais especificamente de um serviço chamado RDS. Vamos provisionar uma infra lá para vocês entenderem mais sobre esse tema que está sendo tão bem falado nesses últimos anos. Mas antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixa seu like no nosso vídeo, compartilha com os amigos. Toda semana a gente tem conteúdos incríveis para vocês. Antes de mais nada, deixa eu apresentar aqui para vocês. Eu estou usando uma ferramenta que é online para o nosso desenho, da nossa arquitetura, como que a gente vai provisionar essa infra. Também estou utilizando de uma conta free da AWS, que vocês podem ver aqui, ó. A gente consegue utilizar por um ano alguns serviços gratuitamente aqui dentro da AWS. E também eu estou aqui, ó, com outro link aberto, que é a infraestrutura da AWS vista de cima, vamos chamar assim. Porque assim, antes de mais nada, eu acho legal a gente comentar o que é a AWS, Por que a AWS? Porque tem se falado muito sobre a AWS. O que seria isso? Eu acho que a gente pode comparar muito a AWS com energia elétrica. Porque quando a gente fala de cloud computing, computação na nuvem, a gente está falando de entrega de recursos de TI usando a internet como meio, sob demanda no modelo que você paga somente o que você utiliza. E a gente pode levar isso muito para o lado da energia, Quando a gente está em casa, a gente está usando alguma coisa, assistindo uma televisão, a gente acende uma luz, no momento que a gente apaga essa luz, que a gente desliga essa televisão, a gente é cobrado pela utilização daquela energia. E a AWS, Cloud, Nuvem, está muito relacionada a isso. A gente vai pagar por aquilo que a gente utiliza e é sob demanda. Por que é sob demanda, Por que a gente usa essa palavra? Quando a gente está falando de AWS e a gente compara com data center, lembre-se que empresas que utilizam de data center como infraestrutura, eles têm muito que se preocupar com estimativas de custo. Então você tem muito que se preocupar quanto que eu vou ter que provisionar, quanto de data center que eu vou ter que comprar, qual que vai ser uma quantidade de memória CPU para esses data centers, quanto será que eu vou crescer. Você meio que faz uma conta por estimativa, você nunca sabe se você está ultrapassando, se você está comprando a quantidade certa. Pode ser que você erre, pode ser que, por exemplo, você compre mais do que você precise, pode ser que você compre menos do que você precise, que aí acaba sendo um pouco um problema, E quando a gente está falando de AWS, a gente vai não tá tendo que se preocupar com isso, Quem vai se preocupar com isso vai ser a própria AWS. Como a gente pode ver aqui no nosso globo, a gente consegue localizar, as nossas regiões na AWS. Porque assim, quando a gente está pagando para a AWS, para o nosso provisionamento de infra, a gente não tem que se preocupar com esses nossos data centers. A AWS vai se preocupar com tudo que é relacionado a hardware físico. A gente não está vendo isso, a gente não precisa se preocupar. Quem vai dar manutenção é a própria AWS. A gente só tem que se preocupar em como será a nossa infra, qual tipo de serviço que a gente irá utilizar, que a gente consegue ver aqui, ó. A gente tem vários serviços na AWS. A gente tem que se preocupar apenas com um bom provisionamento, uma infra que seja eficiente. Basicamente isso, a gente não tem muito que se preocupar fisicamente falando com os nossos hardwares. E quando a gente fala de AWS, a gente consegue ver que ela está pelo mundo todo. Então, a gente até tem alguns números, de estimativas, mas na verdade são números, vamos falar, são números concretos, que a gente tem na AWS 24 regiões. Quando a gente fala de região, a gente está falando de áreas geográficas separadas pelo mundo.
E nessas áreas geográficas, ó, a gente consegue ver que é Ohio, Virgínia, mais ali para baixo a gente tem São Paulo, Califórnia, a gente tem várias regiões geográficas, num total de 24 regiões. E nessas regiões a gente tem data centers. E em cada região dessa a gente tem uma zona de disponibilidade. E cada zona de disponibilidade a gente tem no mínimo um data center ou mais. Por que a gente tem mais de uma zona de disponibilidade, por exemplo, em Virgínia, mais de uma zona de disponibilidade, por exemplo, em São Paulo? Inclusive, em São Paulo, a gente tem 3 zonas de disponibilidade, a zona A, a zona B e a zona C. Quando a gente está falando de zona de disponibilidade, a gente está falando assim, a AWS tem data centers físicos, por exemplo, em São Paulo, em Alphaville e, não sei, Jundiaí. Vamos falar uma cidade aleatória. Então, isso são as zonas de disponibilidade em São Paulo. Por que a gente tem essa segregação? Justamente pensando em contingência e pensando em um desastre. Então, essas zonas de disponibilidade são justamente pensando nessas questões mais críticas. E é legal falar que a gente tem um total de 77 zonas de disponibilidade em planos de expansão, ou seja, a AWS está prevendo expandir zonas de disponibilidade dentro dessas regiões que hoje ela atua. E assim, vamos mais para a nossa parte mais prática, né? Aqui, então, como eu comentei com vocês, a gente pode criar uma conta na AWS, né? Com um time, né? Que é gratuito por 12 meses, que é referente a 1 ano. E aí, aqui dentro da AWS, a partir do momento que você cria essa conta, você tem vários serviços para você fazer teste. Normalmente essas contas o pessoal cria, né? Nós criamos para fazer algum ambiente de teste, algum experimento, alguma coisa nesse sentido. E aqui, ó, nesse caso, a gente consegue ver as nossas regiões, que são as regiões que a AWS nos permite. Aqui, inclusive, a gente tem São Paulo, olha. No nosso caso, a gente vai utilizar Ohio. E aqui em Ohio, a gente vai usar um serviço que é o nosso RDS, que nada mais é que um banco de dados relacional. Vocês já devem ter visto falar bastante de banco de dados relacional, de Postgres, de MySQL, de Oracle, SQL Server, são todos os nossos bancos relacionais que vocês podem ter ouvido por aí, até mesmo podem ter trabalhado com algum deles. Aqui em Databases, vocês podem ver que a minha conta ela tá zerada, ela tá vazia. Então a gente vai criar um banco de dados relacional de MySQL aqui dentro da AWS, utilizando o nosso terminal. Então a gente vem aqui, ó, no Create Database. A gente vai usar uma criação padrão, né? Aqui a gente consegue escolher o tipo de banco de dados que a gente quer. No nosso caso, a gente está falando de uma MySQL. Aqui a gente vai usar o MySQL na versão 21, que é a nossa última versão de MySQL. Vamos utilizar um template gratuito, que é o que a nossa conta, como a nossa conta foi criada. Aqui a gente vai dar um nome para a nossa instância, que vamos chamar de exemplo. Let's Code. Esse vai ser o nosso, aqui ele vai criar o nosso DNS dessa instância. A gente vai criar um usuário para esse banco de dados, que é o usuário admin. Vamos dar uma senha, a famosa senha de teste, né? Mudar 123. Vamos confirmar essa senha aqui, ó. Mudar 123. Como a gente está usando uma conta gratuita, né, ele já automaticamente estabelece que o tamanho da nossa instância, né, é esse DB-T2 micro. Nada mais é que uma instância que o provisionamento dela vai ser em cima de uma CPU, 1 GB de RAM e não vai ter otimização para o seu disco EBS. Aqui a gente vai ter 20 GB de storage provisionada nessa máquina. Vamos desativar o auto-scaling para storage, a gente vai se manter em 20 GB. Aqui a gente, como estamos usando uma conta fria, a gente não vai utilizar do multi-AZ, que é quando você tem esse banco de dados em 2 regiões, pensando em contingência. Nesse caso a gente vai subir apenas em uma região. Aqui a gente vai usar uma VPC default dessa conta, né? Se a gente vir aqui para o nosso desenho, a gente consegue ver
que a VPC é a nuvem privada da cloud. Vamos trazendo para on-premise, né? A gente também teria que ter uma nuvem, né? Na verdade não seria uma nuvem, mas a gente teria que ter também uma rede privada para os nossos on-premises. Aqui no caso a gente está usando uma nuvem da AWS. Como a gente já tem um default, a gente vai usar esse VPC aqui. Dentro do VPC, a gente tem o que a gente chama de subnet group, que nada mais é, aqui no nosso desenho, uma subnet pública que a gente está usando, que nessa subnet pública é onde você vai ter range de IP para sua instância. Então, dentro dessa subnet pública, você tem um range de IP para que essa instância seja provisionada. No nosso caso, a gente está usando uma default também da conta da AWS. A gente está deixando o acesso dela público, vamos mudar para IaaS, porque a gente vai acessar esse banco de dados a partir da nossa máquina, usando uma MySQL Workbench. Então a gente tem que deixar esse acesso público. A gente também vai criar um Security Group, porque esse Security Group é assim, é onde você consegue definir quem pode acessar a sua instância e quem não pode. No nosso caso, como é uma instância de teste, a gente vai criar um Security Group, onde a gente vai criar uma regra de entrada que a gente vai deixar para o mundo todo, apenas para a gente usar como teste. No ambiente corporativo, a gente não pode trabalhar dessa forma, porque isso é uma vulnerabilidade de segurança. Vamos criar um Security Group, então, chamado SG, Let's Code. Vamos escolher uma zona de disponibilidade para a nossa instância. O nosso desenho aqui, o nosso banco de dados, está dentro da zona B. Vamos supor que essa zona aqui seja Alphaville, mas no caso, como a gente não está usando São Paulo, é alguma zona de disponibilidade lá em Ohio. Então vamos escolher aqui a nossa zona B. E nessas demais opções que a gente tem aqui da AWS, a gente não vai fazer nenhum tipo de alteração, vamos deixar o default da AWS. E vamos colocar aqui, um Create Database. Enquanto está criando o nosso banco de dados, a gente vai baixar o MySQL Workbench. Nesse link aqui, vou deixar para vocês no vídeo, para vocês conseguirem acessar, a gente vai baixar a última versão. Então aqui a 8021, vamos baixar ela aqui. Voltando aqui para o nosso terminal da AWS, a gente já consegue ver que a nossa instância de banco de dados, ela foi provisionada. A gente já vê ela aqui, available. Uma coisa que a gente precisa validar é, aqui no Security Group, a gente tem que deixar ele com um embalde, né, uma regra de entrada aberta para todo mundo, porque assim, como a gente vai fazer o acesso a partir do nosso desktop, essa regra de entrada, ela precisa estar liberada para a gente. Como é um ambiente de teste, a gente vai alterar essa porta por aqui, edit embalde. Vamos adicionar um range de IP 000, remover esse aqui e vamos salvar. A gente está fazendo isso para que a gente consiga acessar a nossa instância de banco de dados. Então aqui, pessoal, se a gente der 2 cliques na conexão que nós criamos, a gente vai ter acesso ao nosso banco de dados que nós provisionamos lá pela AWS. Se a gente só dar uma olhada aqui, nos databases, a gente ainda não tem nenhum, porque a gente só fez o provisionamento da nossa infra. Mas essa é a grande magia, né, por trás ali da AWS, que a gente conseguiu provisionar uma infra de banco de dados em questão de minutos. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse conteúdo, dê uma olhadinha no nosso curso de bancos de dados aqui na Let's Code. Tem muita coisa legal para vocês.